Então, esse tema nós resolvemos trazer para que as pessoas possam entender como se processam as desencarnações coletivas e por que ocorrem acidentes envolvendo tantas pessoas ao mesmo tempo. Os dados atualizados das desencarnações em Brumadinho, agora, hoje de manhã, quando nós estávamos preparando essa palestra, são de 134 mortos e 199 desaparecidos. Superou, claro, os 19 mortos na cidade de Mariana, que já era o maior acidente do planeta. Acidente ecológico envolvendo vidas. Este, então, é o maior deles, porque o número de mortes de pessoas é muito grande. Mas nós nem contamos a flora e a fauna que também morreram. As milhares de outras vidas que pereceram, né? Nós contabilizamos, claro, a forma de vida mais elevada na evolução espiritual, que é a forma hominal. Mas quantos outros pereceram? Então, muitas pessoas se perguntam, não entendem, nós recebemos muitos questionamentos, por que tantas pessoas juntas, às vezes não tinham nada a ver com a história, não eram de lá, estavam ali por acaso, como muita gente diz, como se existisse o acaso. Nós sabemos que, diante das leis de Deus, não existe o acaso, não existem coincidências, tudo está sob uma lei maior, que é a lei divina. E esta lei é que nos faz entender como que ocorrem essas coisas. Então, alguns perfis que vocês vão encontrar na internet de algumas pessoas que pereceram. Por exemplo, empresário paulista, Adriano Ribeiro, estava com a esposa, com o filho e com a filha, e estavam comemorando numa das pousadas a gravidez da nora que vivia com o filho na Austrália. E eles vieram para uma pousada e ali encontraram então esta morte trágica. Nós vamos ver outra, a Camila Aparecida, de 16 anos, trabalhava numa pousada há um mês. São situações que nós ficamos a nos perguntar como que ela estava lá há tão pouco tempo e já desencarnou de uma maneira tão violenta. Uma outra pessoa que também nos chamou a atenção era esse rapaz Duane Moreira de Souza, que morreu exatamente no dia do seu aniversário, com 33 anos. Esse outro, o funcionário da Vale, ele já tinha pedido demissão e estava lá para se despedir dos amigos e estava no refeitório. E ele já não era mais funcionário da Vale, tinha pedido demissão, tinha saído, mas voltou no dia 25 de janeiro para se despedir dos amigos. Um outro caso é esse soldador que escapou do desastre de Mariana, mas morreu no mesmo tipo de desastre em Brumadinho. Erídio Dias, ele saiu no momento do rompimento da barragem em Mariana, mas estava no refeitório no dia do rompimento da barragem de Brumadinho. Então, nós ficamos nos perguntando como que ocorre que algumas pessoas parece que não tinham nada a ver com outras, estavam lá naquele momento. Parece assim que a gente diz, estavam na hora errada, no local errado. Mas existe uma justiça divina atrás das tragédias coletivas. Então ninguém está no local errado, na hora errada. Nós estamos, sim, exatamente naquele local onde temos contas a ajustar. E isso é uma explicação lógica à luz da doutrina pela
qual nós podemos entender. Por quê? Porque não existe nenhuma coisa que ocorra no universo sem que Deus esteja plenamente sabedor. Por isso que os sábios diziam, e existe um ditado evangélico, não cai nenhuma folha sem que Deus saiba. Não, todos os fios dos nossos cabelos são contados. Então, existe uma lei maior que administra todas essas outras leis, que colocam determinadas pessoas em determinados lugares. Algumas pessoas vão dizer que é o karma, isto é o destino das pessoas. Estava destinado que elas estariam lá naquele horário, naquela hora. E daí a gente se pergunta, e como é que tinham pessoas que estavam lá e não desencarnaram? Vocês devem ter visto naquele vídeo que foi mostrado ontem na televisão, que dois funcionários da Vale entraram numa picape, depois de um ter caído, daí a picape ia para um lado, ia para o outro, e quando veio a avalanche, eles não sabiam para que lado ir, e a avalanche, em vez de soterrá-los, levantou a picape e os dois sobreviveram. Então são fatos desta maneira que a gente sabe que não é o destino. Se fosse o destino, isto é, se fosse determinismo celestial, determinismo de Deus, nós seríamos fantoches. Então nós estaríamos sob a ação de um Deus até cruel, porque ali estariam pessoas que, ao nosso primeiro olhar, não teriam nada a ver com isso. Mas não é assim. As mortes coletivas acontecem por fenômenos kármicos, isto é, por fenômenos de débitos perante a lei de Deus. Nós trazemos em nós essas nódoas no nosso perispírito antes de reencarnarmos. Por quê? Porque nós ainda somos espíritos inferiores. Então trazemos inferioridades. Então trazemos equívocos, atitudes erradas, equivocadas dessa vida e de outras vidas. E essas atitudes equivocadas, elas uma hora terão que ser reparadas. Então aí a gente começa a entender que ninguém sofre uma ação se não está plenamente necessitado dessa ação. Porque o próprio Jesus nos diz, é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. O que Jesus queria dizer com isso? É necessário que ocorram algumas coisas, porque nós, através dessas situações, vamos aprendendo, porque nós ainda trazemos as imperfeições morais, ainda não conseguimos agir 100% sob a lei do amor. Então, o que nos distancia dessa lei do amor faz com que nós pratiquemos escândalos, equívocos, pratiquemos o mal. E estas alterações terão que ser sanadas. Então, quando a gente vê situações como esta, e à primeira vista a gente diz, meu Deus, essas ocorrências, essas desencarnações catastróficas não são determinismos de Deus. Não é Deus que escolhe quem vai morrer assim ou assado, não. Nós trazemos em nós lesões no perispírito pelos nossos equívocos. E conforme nós vamos melhorando ao passar das encarnações, nós queremos tirar esses equívocos do nosso perispírito. Como que nós reparamos? Somente através do trabalho no bem. Ou através de ações assim. Eu sempre comparo essas reparações drásticas quando o médico diz para o paciente: tu podes tomar um comprimido durante 1 ano
ou tu podes tomar uma injeção uma vez só na tua vida. Muitos de nós vão preferir a injeção. É mais dolorida, mas depois te libera. Assim é com a desencarnação coletiva nesse sistema de violência. Muitos de nós preferimos arrancar de uma única vez, através da reparação, através da desencarnação brutal, de uma maneira muito radical, do que levarmos séculos e séculos para repararmos. Assim nós vemos a justiça de Deus. E assim o Espiritismo nos explica que somente a misericórdia divina, explicada pela doutrina espírita, nos faz compreender a lógica das desencarnações coletivas. Senão parece injusto. Senão, como que nós vamos entender que tantas pessoas perecem, crianças, adultos, jovens, velhos, quantas pessoas pereceram de uma maneira tão bruta, tão brutal para o próprio espírito. Então, nós vamos entender através da doutrina espírita. E no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os Espíritos, os aflitos, Kardec vai nos trazer as informações de que as faltas individuais são expiadas pelas forças das leis divinas. E as faltas coletivas também expiaremos coletivamente. Por exemplo, se no passado nós tivermos colocado em perigo um povoado, onde o povo teve que sair daquele povoado, futuramente poderemos querer reencarnar aonde seremos varridos do povoado. Parece muito distante da realidade, mas se nós lembrarmos, por exemplo, das guerras na Síria, onde o povo sírio está saindo do seu próprio país, a gente pode entender como irão pagar esses que estão fazendo seus conterrâneos saírem do seu próprio torrão natal. É assim que se dá. Por quê? Porque as leis de Deus são justas. Então existem causas anteriores das aflições, isto é, existem as causas desta encarnação e existem causas de encarnações anteriores. Por isso que a gente diz que todo efeito tem uma causa. E sendo Deus infinitamente justo, o efeito tem que ser justo. Ora, se a causa dessa morte não está nessa vida, tem que estar numa vida anterior. Então, assim nós conseguimos compreender como que um município inteiro, ou a parte desse município onde estava alojada a mineradora, se transforma em aquela avalanche primeira ocorre em 77 segundos. 1 minuto e pouco. E mata tanta gente. Então, será o karma? Será o destino? Não. É a lei de causa e efeito. Isto é, essas pessoas pereceram desta maneira porque existia uma causa anterior a essa vida que os predispunha a este efeito. Só assim nós conseguimos entender a misericórdia de Deus. Porque senão, se nós não partirmos de um Deus infinitamente bom e justo, nós não conseguimos entender. E a lei de Deus propicia a evolução do espírito. Então, se ocorrem essas situações, é porque nós necessitamos, aqueles envolvidos, tantos que pereceram, quanto seus familiares, necessitam dessas provações, dessa expiação para evoluir. Então, quando nós vemos com este olhar, sabendo que eles saem deste plano físico
liberados desta nódoa do perispírito, que eles estão melhores do que quando aqui vieram, nós conseguimos entender essa justiça divina. Então, como se processa a provação coletiva, isto é, a desencarnação coletiva? Nós tiramos do livro Consolador, que é do Chico Xavier, mas ele é uma psicografia ditada pelo Espírito Emmanuel, na questão 250. E ele nos fala o seguinte: na provação coletiva, verifica-se a convocação dos espíritos encarnados, participantes do mesmo débito, com referência ao passado delituoso e obscuro. O mecanismo de justiça na lei das compensações funciona então espontaneamente, através dos prepostos do Cristo, que convocam os comparsas da dívida do pretérito para os resgates em comum, razão porque muitas vezes intitulais doloroso acaso. Há circunstâncias que reúnem as criaturas mais díspares, mais distantes uma das outras, no mesmo acidente, que lhes ocasiona a morte do corpo físico ou as mais variadas mutilações no quadro dos seus compromissos individuais. E ele continua a falar. Então a gente diz assim, mas sendo Deus a bondade infinita, por que permite a morte aflitiva de tantas pessoas enclausuradas e indefesas? Realmente, diz Emmanuel, reconhecemos em Deus o perfeito amor aliado à justiça perfeita. E o homem, filho de Deus, crescendo em amor, traz consigo a justiça imanente, isto é, dentro dele próprio, convertendo-se em razão disso em qualquer situação no mais severo julgador de si próprio. Todos nós que trazemos a consciência pesada por erros cometidos, por equívocos praticados, chega uma hora que nós mesmos queremos sanar, que nós temos aquele remorso que nos cobra a limpeza daquela ação. E daí continua Emmanuel. Quando retornamos da Terra para o mundo espiritual, conscientizados nas próprias responsabilidades, operamos o levantamento dos nossos débitos passados e rogamos os meios precisos a fim de resgatá-los devidamente. É assim que muitas vezes renascemos no planeta em grupos compromissados para a redenção múltipla. E ele continua. Invasores e laqueados pela própria ambição, que esmagávamos coletividades na volúpia do saque, tornamos a Terra com encargos diferentes, mas em regime de encontro marcado para a desencarnação conjunta em acidentes públicos. Exploradores da comunidade, quando lhe exauríamos as forças em proveito pessoal, pedimos a volta ao corpo denso para facearmos unidos o ápice de epidemias arrasadoras. Promotores de guerras, manejadas para o assalto e crueldade pela megalomania do ouro e do poder, em nos fortalecendo para a regeneração, pleiteamos o plano físico a fim de sofrermos a morte de partilha, aparentemente imerecida, em acontecimentos de sangue e lágrimas. Corsários que ateávamos fogo a embarcações e cidades na conquista de presas fáceis, em nos observando no além, com os problemas da culpa, solicitamos o retorno à terra para a desencarnação coletiva em dolorosos incêndios inexplicáveis sem a reencarnação. Criamos a culpa e nós mesmos engenhamos os processos destinados a extinguir-lhes as consequências. E a sabedoria divina se vale dos nossos esforços e tarefas de resgate e reajuste,
a fim de induzir-nos a estudos e progressos sempre mais amplos do que diga respeito à nossa própria segurança. É por esse motivo que, de todas as calamidades terrestres, o homem se retira com mais experiência e mais luz no cérebro e no coração para defender-se e valorizar a vida. Essa citação de Emmanuel nos traz uma reflexão. Então, são necessários estes acidentes? São necessários. Mas não é necessário que o homem os provoque. Aí está a diferença. Aí nós temos a diferença das responsabilidades daqueles que a justiça esclarecerá, são os responsáveis para que a obra chegasse aí. De qualquer maneira, o resgate coletivo viria. Basta ver que nós vimos 210 mil pessoas morrerem numa única onda lá na Tailândia, né? Em 2004. Uma única onda. Então não precisa o homem produzir essas desencarnações coletivas, porque a própria natureza conseguiria reunir os devedores da lei. Então a gente sabe e consegue entender o que Jesus disse. É necessário que venha o escândalo, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Nós já sabemos que 4 engenheiros responsáveis pela Vale continuam presos. E se vierem mais, terão que dar contas. Nós estamos aqui tentando entender os espíritos que desencarnaram por causa desse rompimento. Como que Deus, sendo infinitamente bom e justo, permitiria que uma pessoa que não tenha nada a ver com a história viesse a desencarnar? Nesta encarnação, pode ser que ela não tenha nada a ver, mas o débito vem de outras. E para exemplificar esse débito, nós vamos ver que ocorreu em 1961, um circo na cidade de Niterói pegou fogo e matou mais de 3 mil pessoas no Rio de Janeiro. E esse incêndio foi o maior acidente coletivo no Brasil, 3 mil pessoas, onde pereceram num único local. E isso parece assim, meu Deus do céu, né? Será que essas pessoas foram reunidas num circo para assistirem e acabaram morrendo? Quando nós pensamos assim, nós vamos achar a injustiça. Porém, nós vamos ver neste livro, Cartas e Crônicas do Irmão X, ou Humberto de Campos, que ele vai nos trazer a explicação. Quem quiser ler na íntegra vai conseguir entender. Era o ano de 177 da nossa era. A cidade era Lyon, na Gália francesa, e o concílio, os romanos, haviam derrotado um grande número de pessoas. Não se tratava de nenhuma das assembleias tradicionais. Se tratava, sim, da visita de um grande general naquela região. Então eles estavam ali vendo o que eles iam fazer de diferente, porque eles queriam homenagear um grande general romano que estaria na Gália para receber a homenagem pela conquista de um grande território. Então, os orientadores desta assembleia, eles começam a ouvir as pessoas da assembleia para sugestões do que fazer. Isso nos conta Irmão X. Uma das pessoas gritava: a equipe de dançarinas nunca esteve melhor. Outro lembrava: providenciaremos uma briga de touros selvagens. Excelente lembrança, falou Álcio. Álcio era o comandante romano que estava ali presidindo a assembleia.
em consideração ao visitante. É preciso acrescentar alguma novidade que Roma ainda não conheça. Cristãos às feras já não constitui novidade, é preciso algo novo. E o próprio Álcio apresentou um plano distinto. Poderíamos reunir nesta noite aproximadamente 1000 mulheres e crianças cristãs, guardando-as no cárcere. E amanhã, coroando as homenagens, ofereceremos um espetáculo inédito. Nós as colocaremos na arena, molhada com resina inflamável e devidamente cercada de farpas embebidas em óleo, deixando apenas passagem para os mais fortes. Depois de mostradas festivamente ao público, incendiaríamos toda a área e soltaremos sobre elas os velhos cavalos que não sirvam mais para os nossos jogos. Realmente as chamas e as patas dos animais formarão um espetáculo inédito. Muito bem, rugiu a multidão de ponta a ponta do átrio. E assim seguia a assembleia. Durante a noite inteira, mais de 1000 pessoas ávidas de crueldade vasculharam residências humildes e no dia subsequente, ao sol vivo da tarde, largas filas de mulheres e criancinhas em gritos e lágrimas, no fim de soberbo espetáculo, encontraram a morte, queimadas nas chamas ou despedaçadas pelas patas dos cavalos em correria. E Raul Teixeira nos diz: quase 18 séculos passaram sobre o tenebroso acontecimento. E aquelas 3.000 pessoas, além desses 1.000, foram reunidas num circo, já não um circo romano, mas um circo. E ali foram queimadas. Então, aqui demonstra a justiça divina, que nos lembra que nós somos os causadores das nossas alegrias ou das nossas tristezas. E Raul Teixeira, através do seu mentor Camilo, ele nos diz que nós trazemos no perispírito um psicoímã. Isto é, seremos atraídos para estes locais determinados para essa situação. Esse psicoímã faz com que nós estejamos naquele local, naquela hora, naquele momento, se assim necessitamos daquela provação ou expiação para evoluir. Então, a dor que nos parece imensurável é uma dor educativa, como toda proposta de Deus. Toda prova e expiação para o espírito é uma proposta educativa. Porque nós assim vamos sentindo na carne e não repetiremos mais aquilo que aprendemos. Porque nós não aceitamos muitas vezes aprender com o amor e precisamos aprender pela dor. E às vezes nos equivocamos tanto que as nossas ações equivocadas são gerenciadas, são administradas por uma lei maior, que é a lei divina. O mal tem tempo, o mal acaba. A única coisa imperecível no universo é o bem. O mal acaba. Então tem uma hora que chega que nós temos que depurar os nossos equívocos, os nossos erros. Então assim, com todas os nossos entendimentos, nós vamos ver que isso, antes Brumadinho era assim. Depois de uma única onda de lama, ficou assim. Assim a previdência divina, com sua presciência, aparelha circunstâncias para congregar aqueles que assumiram tais resgates aflitivos. É o ímã psíquico ou psicoímã, no dizer de Camilo, mentor de José Raul Teixeira. São situações que são trazidas
para que aqui nós pudéssemos estar e depois de uma única onda de lama se torne assim. E assim nós trouxemos os quadros, como vocês podem ver, sem imagens de pessoas, para que nós lembremos que o corpo perece, mas o espírito não. E essas pessoas continuam vivas. E essas pessoas que trouxeram nódoas no seu perispírito, elas têm a ação da lei da consciência. E essa lei da consciência está muito bem dita por José Herculano Pires, que ele nos diz: as vítimas das mortes coletivas aparecem como as mais severas julgadoras de si mesmas. Nós somos assim. Quando nós já temos a consciência do que é certo e o que é errado, quando nós fazemos o que é errado, nós queremos reparar. Eu não sei se vocês viram hoje no jornal, casualmente, hoje, um rapaz em Porto Alegre roubou R$24 e depois se apresentou à polícia dizendo que o que ele fez não era certo. Quer dizer, é a lei da consciência, as leis de Deus já estão na nossa consciência. No momento que nós descortinamos e vamos entendendo essas leis em nós já seremos os maiores julgadores de nós mesmos. São almas que se punem a si próprias, em virtude de haverem crescido em amor e trazerem consigo a justiça imanente. Nós já atingimos um patamar que a gente já sabe que isso a gente não deve fazer, que a gente quer se voltar ao bem. E por isso nós mesmos cobramos a reparação. Se no passado erraram, agora surgem como heroínas do amor no sacrifício reparador. Nós consideramos eles indivíduos que saíram desta encarnação vitoriosos, porque sucumbiram, mas livraram-se de nódoas, de lesões, de equívocos, de erros do passado. Então esses que saem, que desencarnaram em encarnações, em desencarnações coletivas, eles saem muito melhores dessa vida do que quando entraram, porque quando entraram traziam essas nódoas. Então isso a gente vai entender quando Jesus vai nos dizer: quem matou pela espada, perecerá pela espada. Muitos de nós podemos escolher desencarnar da mesma maneira que fizemos outros desencarnarem, porque assim não mais sucumbiremos ao arrastamento do mal. E graças ao Espiritismo nós conseguimos compreender então a justiça, a misericórdia destas provas, destas expiações e entender por que tantas pessoas são reunidas num único acidente. No Livro dos Espíritos, na questão 991, Kardec pergunta: qual é a consequência do arrependimento no estado espiritual? Quando nós voltamos para o mundo espiritual, nós temos uma outra visão. Enquanto nós estamos aqui na vida física, que a gente tem que lutar pela sobrevivência, lutar por condições melhores, nós não temos a noção de que somos espíritos imortais, que nunca vamos morrer, que vamos estagiar em outros mundos, mas quando estamos aqui na luta não temos essa noção. Porém, quando voltamos para o mundo espiritual, nós nos damos conta do que devíamos fazer, não fizemos, do que praticamos de errado e não deveríamos ter praticado. Então Kardec pergunta: qual é a consequência quando nós chegamos lá e nos arrependemos? E os benfeitores respondem: o desejo de uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e por isso aspira uma nova existência em que poderá expiar as suas faltas. É assim que a providência, a misericórdia divina permite que nós voltemos para resgatar. Venhamos para a vida física com uma proposta de sairmos melhores. E é assim que nós muitas vezes falimos nesse
planejamento reencarnatório. Porque chegamos aqui, reclamamos, murmuramos e não evoluímos. No livro dos Espíritos, ainda nós vamos ver que existe um item nas questões 737 a 741 que chama-se flagelos destruidores, onde Kardec vai fazer perguntas por que existem esses flagelos. E nós trouxemos de uma maneira mais clara para podermos entender. Qual a finalidade de Deus ferir a humanidade com flagelos destruidores? Os espíritos responderam a Allan Kardec que fatos como esses fazem com que a humanidade avance mais depressa. Destruições como essas são necessárias para que se processe a regeneração moral dos espíritos. Em cada existência terrena, os espíritos buscam um novo aperfeiçoamento. Não se pode julgar um fato tão infeliz como este do ponto de vista pessoal ou terreno. Essas ocorrências seriam oportunidades divinas para a produção de uma ordem moral melhor. O que levaria séculos se realiza em curto espaço temporal. Gente, 77 segundos aquela primeira onda. Segundos. Então, isso faz com que aquele número de espíritos comprometidos com as suas imperfeições morais se propuseram a esse resgate, tornando-se melhores para a próxima encarnação. Outra questão, mas não haveria outro meio para melhorar a humanidade? E a resposta que vem comentada: Deus emprega vários meios para melhorar a humanidade. Cada filho de Deus tem condições de progredir ao bem e ao mal, pelo desenvolvimento do seu conhecimento. O homem, porém, não aproveita esses meios. Deus permite, dessa forma, alguns sinistros eventos, como o rompimento da barragem de Brumadinho, para castigar os filhos orgulhosos e fazê-los sentir a própria fraqueza. Tem pessoas que precisam passar por expiações como essas para sentir a humildade, já que trazem em si uma das chagas da humanidade, o orgulho, em grande profundidade dentro de si. Não haveria um grupo de homens de bem que estaria entre os que deveriam morrer? A vida corporal é nada diante da grandeza da vida espiritual. Um século no mundo terreno é como um relâmpago na eternidade. Os sofrimentos que duram alguns dos nossos meses ou dias, nada são. O mundo real é constituído dos espíritos que pré-existem e sobrevivem ao mundo material. Então a gente diz assim, mas morreram pessoas tão boas. Como é que foram morrer lá? É que para a vida do espírito, essa nossa pequena e curta vida no mundo físico é como que um estalar de dedos. Então, muitos de nós, antes de reencarnarmos, preferimos levar a injeção do que tomarmos o comprimido por um ano inteiro. Levarmos essa expiação de um momento e retornarmos melhores moralmente do que voltarmos para cá. Por quê? Porque é aqui que a gente se compromete. Nós viemos com um projeto reencarnatório e às vezes falimos e levamos compromissos mais graves para a próxima reencarnação. E ele continua: os homens são filhos de Deus, os corpos são apenas os seus instrumentos de vivência na Terra. Perdem os corpos como se fossem uniformes estragados dos soldados nas guerras que participam. O general se preocupa mais com os soldados do que com suas vestes. Quer dizer, os espíritos sobem para o mundo espiritual muito melhores do que quando aqui vieram. Os que morreram nesse acidente não são vítimas? Uma das perguntas, a gente sempre diz, nossa, 300 vítimas, 200 vítimas, 100 vítimas. E o comentário de Kardec é assim: a vida terrena é muito insignificante diante do infinito.
As vítimas que agora comovem o mundo terão vida após essa vida e ganharão oportunidades de voltarem à Terra com larga compensação para os seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem lamentar. Esse sem lamentar é no mundo espiritual, porque eles já retornam melhores. Mas muitos retornam ainda inconformados, porque quando a gente desencarna, muitos de nós não temos a consciência plena do que fizemos, do como voltamos. Às vezes ainda estamos tão ligados no mundo físico que ficamos lá lamentando e não queríamos desencarnar. E às vezes nem percebemos que estamos desencarnados e estamos ali juntos aos nossos corpos, ou juntos aos nossos familiares, ou nas nossas casas. Então, esses não terão a compensação dos seus sofrimentos. Por quê? Porque estão ainda a lamentar. E quem eram as vítimas? E eu coloquei entre apóstrofes, por quê? Porque não são vítimas. Quem eram esses espíritos? Eram comprometidos com a lei. Muitos deles vieram para finalizar reencarnações, para sofrerem o que fizeram sofrer, para saírem desta bem melhor. Então, Lucas nos dá, o evangelista nos diz, ódio e tragédias, males que nos cercam. Eles estão ao nosso redor. Nós podemos compartilhar ou não dessas ações de ódio, de tragédias, de males. Nós podemos escolher ou não. Nós vamos ver que nós já temos a advertência de quem eram essas vítimas. São espíritos arrependidos, vieram reparar. Mas muitas pessoas dizem, então não é para a gente ter pena, ou não é para a gente orar por eles, porque eles já sabiam. Não. Jesus nos faz uma advertência, principalmente quando houve a morte de galileus vitimados por Pilatos. Então se pareciam vítimas, e Jesus já nos diz, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que os outros todos galileus, por terem padecido por estas coisas? Não eram. Eu vou-lo afirmo. Se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou pensais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Por que eu quis trazer isso? Essa advertência de Jesus? Para que nós saibamos que aqueles que desencarnaram em Brumadinho ou em Mariana não são mais culpados do que nós. Não são mais infratores das leis de Deus do que nós. Só que eles escolheram uma desencarnação coletiva. Talvez nós tenhamos escolhido, talvez no futuro, não sabemos. Talvez na reencarnação que passou, não sabemos. O que eu quis trazer com essa assertiva de Jesus é assim, que nós abstenhamos o nosso pensamento no julgamento. Que eles desencarnaram por débitos de lei. E quem não tem débitos perante as leis de Deus? Não foi o próprio Jesus que disse, atire a primeira pedra quem não tiver pecado? Pecado é o erro, pecado é o equívoco, pecado é a má ação, pecado é a nossa atitude do mal. Esse é o pecado. Então Jesus já nos traz a exortação. Eles não são mais culpados do que nós. Eles escolheram a injeção, que talvez doa mais do que o comprimido. Mas escolheram uma outra forma de reparação. Os espíritos superiores possuem conhecimento prévio desses fatos supervenientes. Por que isso? Porque é preciso nós entendermos que estes fatos, as desencarnações coletivas, são conhecidas da espiritualidade superior com muita antecedência. E eles se preparam para recebê-los. E se
preparam, como se preparam para nos receber no mundo espiritual, eles trazem normalmente os familiares para estarem ali, para receberem o vô, ou a avó, ou o neto, ou o sobrinho, ou o pai. Por quê? Porque é um aconchego. Aqueles que têm esse merecimento, vocês lembram do livro e do filme Nosso Lar, onde durante a Segunda Guerra Mundial ocorreu uma grande leva de desencarnação. O mundo espiritual se prepara. Muitos de nós encarnados, às vezes, em desdobramento nos fatos que ocorrem de madrugada, nós vamos ajudar. Quando ocorreu o incêndio da Boate Kiss, que foi de madrugada, muitos de nós fomos desdobrados para ir lá acolher os desencarnados. Então, o mundo espiritual se prepara também. É como nós, quando ligam no hospital, em tal... agora me ocorreu esse fato que aconteceu conosco uma vez. Tal creche sofreu intoxicação, as crianças estavam intoxicadas pela alimentação. O hospital é avisado e já se prepara, grande quantidade de leitos, grande quantidade de atendentes, chama os médicos de plantão, etc. Se nós aqui fazemos isso, imaginem no mundo espiritual, que é o verdadeiro mundo, que está amando de Jesus no acolhimento daqueles espíritos que voltam melhores. Muito mais eles se preparam. Outra questão. Este acidente possui alguma utilidade pelos males que ocasionou? Parece assim, ó. Aconteceu, é tudo de ruim e nada vai ficar de bom. E os benfeitores trazem resposta que foi comentada. Sim, algumas vezes esses flagelos coletivos podem mudar o estado de uma região, mas o bem que disso resulta só será percebido pelas futuras gerações. Nossa, aqui a gente teria N casos para contar. Todo mundo sabe que depois do incêndio da Boate Kiss, houve uma situação de maior intensidade na fiscalização dos bombeiros. As portas têm que abrir para fora, tem que ter uma série de recomendações, tem número máximo nos ambientes. Também essas desencarnações coletivas trazem ensinamento. E para a proteção de um maior número de pessoas. Eu lembro também daquele piloto que se suicidou e jogando o avião contra os Alpes franceses, e claro que matou as 229 pessoas que estavam dentro do avião. A partir dali, todas as aeronaves foram proibidas de ter a tranca somente por dentro da cabine do piloto. Por quê? Porque a partir daquele acidente eles não puderam abrir a porta e a partir dali então não se tranca mais por dentro a cabine do piloto. Então são melhorias que aqui a gente poderia enumerar de quantos dessas tragédias coletivas. Então a gente tem essa imagem, mas o que nós precisamos entender é que isto vem para uma melhora rápida para o próprio planeta que está saindo de uma classificação de planeta de expiações e provas para a regeneração. Outra questão, esse acidente seria uma prova moral para os que morreram? É uma prova para os homens exercitarem a paciência e a resignação perante a vontade de Deus. Deus permite que isso ocorra por necessidade do Espírito e de todos aqueles envolvidos, e aqui nós trouxemos aqueles que estavam estampados na internet, por isso que trazemos a imagem deles, mas também permite para que sejam desenvolvidos os sentimentos de abnegação, de solidariedade, de desinteresse próprio e de amor ao próximo. Sempre a gente vê uma união dos esforços que são feitos
para minimizarem as consequências dos danos coletivos. A gente vê o povo que se une, eles chegaram até a solicitar que não se mandasse mais alimentos para Minas Gerais. Então nós vamos ver que todos eles, independente do que vão ser atingidos, eles estão ali. Porque agora o Ministério da Saúde solicitou que todos os bombeiros ou as pessoas que tiveram contato com a lama vão ser monitorados, porque é uma lama tóxica de dejetos e de rejeitos de minério, né? Então eles não estão preocupados com isso, eles estão ali solidários na dor. Bom, a gente lembra da Botkiss, né? Quantos que saíam de dentro, retornavam para salvar vidas, às vezes salvavam e morreram intoxicados. Então essa solidariedade é também uma maneira de fazer com que o amor brote dentro dos nossos corações. E o próprio Allan Kardec vai nos dizer: aquele que não reparar seus erros nesta vida, por impossibilidade ou má vontade, se encontrará numa existência posterior, em contato com as mesmas pessoas que tiveram do que se lastimar dele, e em condições escolhidas por ele mesmo, de maneira a poder provar-lhes o seu devotamento e fazer-lhes tanto bem quanto lhes haja feito mal. É assim que funciona a misericórdia